Graça e paz, povo de Deus. Bom, como prometido, lá vamos nós pregar sobre o falso evangelho. E, bom, vamos logo começar pra gente não demorar muito os vídeos, porque os vídeos estão ficando muito longos e não dá pra postar muito vídeo longo. Mas eu vou tentar explicar muito bem certinho, porque esse vídeo vai ser rápido, essa pregação vai ser bem ligeirinha, não vai ser aquela pregação demorada. Mas eu peço para que os irmãos prestem muito atenção em cada palavra, porque Deus vai falar com a gente, como tem falado já nos meus estudos que eu estudei aqui, e vai falar, como eu sempre falo, Deus ele fala aqui na palavra de Deus, fala ao nosso coração, e fala aí com você também, que está atrás dessa tela. Então, vamos começar. O que nós podemos entender de que o que é o falso evangelho? O que são as falsas obras? E, bom, quando a gente começa a entender isso, começa a pesquisar, começa a buscar mais a Deus e procurar saber, o falso evangelho, quando a gente olha na internet, vamos pela internet, hoje em dia tem muitos pastores que se dizem profeta, muitos profetas, que pregam e você vê que, não que são todos, mas a maioria, quando vai pregar sobre, tipo, sei lá, sobre que Deus ele vai te dar dinheiro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Mas e se eu te falar que o evangelho nunca, escute bem, o evangelho nunca foi sobre você ganhar dinheiro, sobre Deus te dar casa, sobre Deus te dar tudo aquilo que você pedir para Deus. Não que você pedindo as coisas para Deus, Deus não possa te dar. Deus dá. Mas é de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Então, isso já começa por aí. O falso evangelho é sobre isso. Nunca foi sobre você ganhar as coisas de Deus. Mas o que Jesus pregava? O que Jesus falou? Lá em Mateus 7, 13. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos poderem entender. Olha o que Jesus falava. Esse é o verdadeiro evangelho. Olha, o verdadeiro evangelho, ele é difícil. Porque, olha só, que vai nos dizer lá no Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Então, olha só. Aqui Jesus falando como é difícil o evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha só, Jesus está falando, larga é a porta que conduz à perdição. E hoje em dia nós podemos ver que no mundo não é diferente. Pessoas estão entrando pela porta larga. Por quê? Porque aceitaram o pecado na vida delas. E todos nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. A partir do momento, seja qual pecado que for, de um palavrão que você falou ali, o Espírito Santo já, opa, não é assim que Deus quer você na presença dele, pecando. Amém? Olha só, que vai nos dizer lá em Lucas 9, 23, olha o que Jesus diz, mais uma vez, sobre o evangelho. Esse aqui é o evangelho, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas, por amor a mim, perder a sua vida, salvará. Então, quem perder a sua vida por amor a Cristo, salvará. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, olha só. É claro que Deus, que nem eu estava falando, é claro que Deus, ele nunca vai deixar o seu filho, como é que eu posso dizer, seu filho sem ter condições de viver nessa terra. Deus, ele sempre vai dar provisão. Deus, ele sempre vai abrir os caminhos para que você possa chegar onde você quer chegar. Mas não que Deus ele é Papai Noel. Deus não é Papai Noel para te dar casa, te dar carro, te dar isso, te dar aquilo, te deixar rico. Muitos jovens hoje em dia estão pensando, se eu seguir a Cristo, eu vou ficar rico. Não.
Pelo contrário, se você seguir Cristo, cada vez mais você vai perder mais coisa. Mas não que você vai perder as coisas que te afastam de Deus, que são as coisas do mundo. Mas não que Deus não vai te dar as coisas, Deus ele vai te dar as coisas. Não falo isso por mim, Deus ele te dá roupa nova. Primeiro ele te dá a provisão de você comprar roupa nova. Amém? Não que ele vai chegar com a roupa ali e vai te dar, não. Não é assim que funciona. Por exemplo, se você abrir uma empresa, Deus ele pode abençoar que a tua empresa cresça. Mas não que ele vai chegar em você e vai te dar uma empresa. Ó, pega essa empresa. Deus ele pode fazer isso. Se ele quiser, ele pode, porque Deus é Deus. Amém? Mas nunca foi sobre você ficar rico. O evangelho não é sobre você ficar rico. É sobre você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, acreditando que existe um reino, acreditando nas palavras de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus disse? Pois o reino de que falo não é daqui, mas sim o reino de Deus. O reino que está preparado para nós que servimos a Cristo. Isso é o verdadeiro evangelho. Não é sobre você ficar rico. Nunca foi. Nunca foi sobre Deus te dar tudo. Nunca. Amém? Bom, irmãos. E olha só. Tem uma palavra aqui que Deus está mandando falar agora. Eu não ia falar, mas vou falar. Olha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus. Busquem a Cristo primeiro. E todas as outras coisas Deus cuidará. Deus acrescentará na tua vida. O suficiente para você viver enquanto Jesus não volta. O suficiente para você viver nessa terra. Não para você viver essa vida de humilhação. Amém? Se você crê nessa palavra, fique com isso, leve isso para o teu coração. E lembre-se, o evangelho é difícil. Tem lutas, provações. E olha só o que está escrito lá. Olha, Deus me deu essa palavra agora há pouco, irmãos. Agora há pouco eu estava lendo. Eu nem ia falar, mas vou aqui, ó. Romanos. Quer ver? Eu vou achar bem rapidinho. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus. Romanos. Cadê Romanos? Tá depois de... Olha isso aqui, irmãos. Olha só. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Mas a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Olha só. A paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. Olha só o que Paulo fala. Mas nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz paciência. De novo, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você estiver buscando a presença de Deus, quando você estiver buscando primeiro a Deus, as tribulações vão vir. Mas o Espírito Santo de Deus vai te dar a paciência para que você possa passar tranquilamente por cima das tribulações, acreditando e sabendo que Deus está com você. Para você adquirir experiência. E quando o momento e a hora certa chegar, você com paciência, a experiência que você adquiriu durante as tribulações, você passar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu passei esses meses atrás, eu passei por muita coisa. Eu perdi muita coisa. Mas eu nunca deixei de acreditar em Cristo, nunca deixei de acreditar no Deus que eu sirvo. E nunca vou deixar. Assim vocês, não deixem de acreditar em Deus. Acreditem nele. Porque ele é real e pode te salvar. E te dar o reino do céu. A tua salvação. Acredite. É verdade. Deus existe. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra de Deus, essa palavra abençoada que Deus tem nos dado.
Que toda honra, glória seja dada a Deus. E eu estou aprendendo, e assim como eu vou aprendendo, vocês também vão aprendendo, e vamos aprendendo todos coletivo. Lembrando, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, vivam o Evangelho dia após dia. Quer ser cheio? Quer ser cheio da presença de Deus? Vivam o Evangelho dia após dia. Só assim vocês poderão ficar sabendo das coisas de Deus. Como assim? Lendo a palavra de Deus todos os dias, orando, jejuando, pedindo para que Deus te dê sabedoria e força. Amém? Fiquem todos na paz, eu já vou indo. E louvado seja Deus, e que eu diminua e que Cristo cresça sempre. Porque a gente não é nada sem Ele. Amém?